Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo a gente vai tirar a preocupação de todo mundo que tá aí se perguntando por que o Luan não foi inscrito agora para a estreia do Campeonato Paulista. Tem oferta de quem? E a diretoria vai ou não vendê-lo? Tem interesse em vendê-lo, sabendo que a gente tem uma meta de venda de jogadores anual? Vamos falar do Maicon God of Zaga. Lembra do Maicon God of Zaga? Tá livre no mercado. Vamos falar do Lucas Prato, que está prestes a ficar livre no mercado e não tá muito bem lá com o Galhardo do River. Está procurando um time no Brasil ou na Argentina para disputar a Libertadores ainda nesta temporada. Vamos falar da diretoria de futebol. O Belmonte, que é um dos diretores novos de futebol da era Casares, foi bola da vez da ESPN e falou que São Paulo vai contratar entre 3 e 4 reforços. Falou um outro valor, não são mais 37 milhões, agora são 25 milhões. Vou te explicar por quê, para poder trazer estes reforços. E por fim, claro, iremos falar do VAR, esse gol do Dudu, que não pôde ser analisado por erros do VAR, que aconteceu com a Federação Paulista de Futebol. No finalzinho, bem no finalzinho, era que é tanto assunto pegando, a gente vai falar um pouquinho da estreia do Crespo. Se você não me conhece, eu me chamo Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Agora bora falar de notícias. Gente, queria falar rapidinho que esse cenário aqui é porque eu tô no Rio de Janeiro, vim passar aqui uma semaninha na casa da sogra, digamos assim, e o primeiro posto que eu parei veio um carioca me zoar porque minha máscara de São Paulo, né? Ele já veio, mas ele veio mexer com quem? E eu já soltei, é 11 contra 3 gols nesse agregado, e não vence de mim, eu não sei quantos... Meu Deus, como esculachei aquele flamenguista, só queria fazer esse adendo bem rapidinho. Agora vamos falar do VAR. Os planos da Federação Paulista de Futebol eram o seguinte, eles já estavam todos organizados, comprando equipamentos e câmeras de uma empresa, que eu não vou falar o nome, já estava com o contrato feito, e essa empresa em todos os estádios que sediariam jogos durante o Campeonato Paulista, instalar mais câmeras e mais equipamentos. E daí o VAR funcionaria da seguinte maneira, aliás, irá funcionar a partir da terceira rodada da seguinte maneira. Uma central, uma equipe vai ficar lá na Federação Paulista de Futebol, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. Eles vão monitorar por essas câmeras a mais, além das câmeras que já tem instalada, todos os jogos, e aí quando tiver um lance, uma situação, vai ter aquela equipe especial monitorando, dizendo com essas novas câmeras o que está acontecendo, se é válido o lance ou não. Acontece que na véspera do início da competição, a Federação Paulista de Futebol soltou uma nota dizendo que esta tal empresa não entregou as câmeras, não entregou os equipamentos, e por isso ficaria para a terceira rodada, e todos os jogos da primeira e da segunda rodada do Campeonato Paulista tiveram que acontecer com o VAR original, naquela pequena salinha que aqui no canal, inclusive, a gente já mostrou, que fica em cada estádio. Quer dizer, atestado de incompetência dos últimos anos, né? Porque essa pequena salinha não vale de nada e a gente tava com ela até então em todas as competições, vamos combinar. Enfim, e aí vem esse gol do Dudu, que deu empate pro Botafogo de Ribeirão Preto, e a Federação Paulista de Futebol disse que não tinha como avaliar o gol do Dudu, porque por falta dessas câmeras era impossível saber se a posição dele era legal ou irregular. E tiveram problemas em outros jogos, como no São Bento e Mirassol também. E aí aquela situação que aconteceu também no ano passado, que São Paulo teve até o presidente lá da CBF, da arbitragem, falando, a gente errou naquele São Paulo contra o Galo, e anulou o gol do Luciano, aí pediu pra trocar porque era o mesmo juiz na Copa do Brasil, a Rogério Ceni reclamou. Então assim, chegou no momento que assim, ou eles fazem uma drástica mudança ou a gente só tem que aceitar, porque não tem mais o que fazer em relação à arbitragem no Brasil. Já me estiquei demais nesse assunto. Gente, este jogo marca o início da Era Crespo. Quero sua opinião nos comentários, que no próximo vídeo aí eu vou falar da Era Crespo, 3-5-2 ofensivo ou linha de 4, e o final dessa breve passagem interina do Visoli, que diz que tem sensação de dever cumprido, porque nos levou para a fase de grupos da Libertadores. Quero que você também fale um pouquinho aí do Visoli, o que você achou aí embaixo. E uma salva de palmas para eles, porque aos trancos e barrancos estivemos e estamos classificados direto para a fase de grupos da Libertadores. Bora falar de Luan!
Galera, todo mundo ficou meio assustado na véspera do jogo contra o Botafogo, porque saiu a notícia de que o Luan não estava na lista de inscritos para atuar contra o Botafogo de Ribeirão Preto na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Logo o Luan, que, gente, vocês lembram da era Diniz? O Luan foi um grande pilar. O Diniz só levava gol, só levava gol, só levava gol. E aí ele colocou o Luan, e o Luan virou aquele pitbull, aquele cara, aquele terceiro zagueiro, primeiro volante, eu não deixo passar daqui. E o cara é fera desde a primeira vez que ele atuou. O primeiro jogo dele foi em 2018 contra o Corinthians e ele já mostrou que veio. Sempre foi esse pitbullzão. Pois é, o Luan, eu conversei com a diretoria de futebol, então vamos lá. Primeiro, a versão do Crespo. Por que o Crespo não colocou ele pra jogar? O Crespo falou, olha, eu cheguei na sexta-feira, eu fiz um treino com o elenco. Aí no sábado eu dei mais uma olhada com ele. O Crespo é o tipo de técnico que vai dar treinamento em dia de jogo que São Paulo for mandante. Então ele falou assim, eu tive pouquíssimo tempo para conhecer os jogadores do elenco. E aí ele falou, só que eu tinha uma data muito prévia para entregar a lista de jogadores, não sou eu que faço as datas. Então ele falou a seguinte frase, eu sei que eu fui injusto, não somente com o Luan, mas com outros nomes do elenco. E é uma correção que eu vou ter agora com o tempo conhecendo os jogadores. Versão do Crespo. Então pro Crespo, Luan é fera, vou conhecer os jogadores, deve voltar e deve inclusive atuar na quarta-feira. Diretoria de futebol. A diretoria de futebol recebeu uma proposta de um time da França pelo Luan. Pois é, e aí eu conversei com 2 membros da diretoria de futebol e falei com um deles, falei, olha, um deles me falou que era da França, que começou, na verdade, com uma sondagem, depois virou meio que uma proposta, mas não proposta oficializada em papel, mas aqui, ó, e se fosse tal valor e tal, ainda não descobri o valor, e é da França. E o outro me falou, falei, olha, e aí, mas vocês têm intenção de vender o Luan? Como é que é, né? E ele falou assim, não, a gente sabe que a gente não consegue repor, então, por enquanto, o nosso posicionamento é não vender o Luan. Fechou? Tava com medo, a gente não confia muito agora na diretoria, mas por enquanto a informação é essa. Vamos falar do Lucas Prato, aquele que saiu, a gente falou do Giba no último vídeo, agora fala do Lucas Prato, tudo na mesma época, né? Foi pro River, foi campeão lá no River, tava indo bem no River, e daí nas vésperas do River versus Palmeiras, que levou o Palmeiras pra final, e aí campeão, vocês já sabem, Palmeiras não tem mundial, enfim. O River aceitou um empréstimo para um time lá da Holanda, odeio ficar pro Feyenoord, odeio ficar falando nome. Enfim, e tá lá. Só que desde que ele chegou lá, ele só atuou em um jogo, entrou aos 30 do segundo tempo e nunca mais jogou, só come banco, tá chateadíssimo. E não tem vez com o técnico de lá, não tá curtindo ele, falou, putz, não tava muito no meu planejamento. Então o Lucas Prato tá chateado e já está querendo sair de lá. Acontece que o empréstimo dele termina no mesmo tempo que termina o contrato com o River Plate, que é agora em junho de 2021, ou seja, tá livre para assinar pré-contrato com quem quiser e já tá querendo discutir a rescisão amigável desse empréstimo aí lá na Holanda. O Galhardo, porque uma opção era obviamente voltar pro River. O Galhardo, que é o técnico de lá, ficou meio chateado com o Lucas Prato, igual a gente ficou também naquela época quando ele saiu, porque ele saiu assim, ó, da noite pro dia, na véspera de uma decisão que era contra o Palmeiras, e faltou o cara ali pra entrar no segundo tempo e fazer uns golzinhos. Então, muito em breve, Lucas Prato, a imprensa argentina já tá fazendo o maior auê lá na Argentina, está procurando time ou no Brasil ou na Argentina, aqui, para esses lados sul-americanos. Você gostaria do Lucas Prato? Vai ficar livre no mercado muito em breve. Gente, vou falar agora do Maicon Zaga, aquele cara que quando o Denis foi expulso, vestiu as luvas de goleiro, mano. Em plena Libertadores, virou goleiro, pegou bola, entendeu? Fez defesa difícil. God of Zaga, aquele cara que fez dupla de zaga com o Rodrigo Caio, na época de Fair Play. Você fala, gente, pelo amor de Deus, enfim. O God of Zaga conseguiu passe da FIFA e está livre no mercado. Como assim passe da FIFA? Pois é, ele estava sem receber os salários dele lá no time da Arábia que ele estava jogando. Daí ele entrou pela FIFA dizendo, olha, pelo contrato, se não me pagam salários, eu tenho que ficar livre para arranjar outro clube. E ele conseguiu aos 32 anos de idade, depois de anos no Brasil. Ele tá aqui de férias no Brasil, postou foto no Instagram, com a família, com a mãe, enfim, tal, falando, olha, muitos anos fora do Brasil, olha isso, olha o amor e tal. Tá aqui, tá livre e está sendo monitorado pelo São Paulo, pelo Inter e pelo Galo. Te pergunto, seria interessante? Mas o São Paulo pensa em trazer um zagueiro, já vamos falar de posicionamento.
Mas tem Miranda vindo com 36 anos de idade, ficando livre no mercado em alguns dias, provavelmente essa semana. Tem o God of Saga, que já está livre no mercado. E a questão de qualquer um destes, tinha o Canu, né? A contratação caiu, longa história. A questão de qualquer um desses é salário, mas qual deles você preferiria? Coloca aí, lembrando que o God of Saga saiu de São Paulo numa negociação para o Galatasaray na época por 7 milhões de euros. Agora vamos falar da diretoria de futebol. Carlos Belmonte foi no Bola da Vez da ESPN e foi perguntado sobre muitas coisas. Desceu a lenha na gestão Leco, falou, olha, gastaram muito dinheiro com contratações, agora a dívida ficou pra gente. Estão dizendo aí que a gente tem 37 milhões para gastar com reforços, mas é mentira, a gente não tem 37 milhões, a gente tem 24 milhões. Explicou lá toda uma conta que nisso daí já se retira. Lembra que eu vivia falando aqui? Você tira uma parte que é para pagar o Crespo, que você tem que pagar o treinador e tudo mais, e algumas coisas que já precisa pagar de salários atrasados da época da pandemia. Então ele falou, então na verdade são 24 milhões, o Muricy já tinha falado que a gente tem que ser criativos, e ele falou, a média que sobra é que a gente tem 4 milhões de dólares para cada contratação, e no mercado da bola isso não é nada, vocês estão vendo aí cada valor que a gente levanta. 4 milhões de dólares para cada contratação. Então, o São Paulo quer trazer de 3 a 4 atletas e vai ter que ser muito criativo em trocas, empréstimos, da entrada, em parcelamento, enfim. Vocês imaginam como é que é. Galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre a estreia do Crespo. Vocês podem deixar aí embaixo nos comentários. E eu vou finalizar aqui dando aquele salve geral para todo mundo. Isaías Elias, um salve para você. Pedro Jocélio, Juninho Sena, César Valério, Fábio Araújo, Rodrigo da Silva Cardoso, Bruno Cecílio, Walter Santos, David Cisco, Brasílio Vieira, Alex Júnior Vieira dos Santos, Romântico Anônimo, Zoeira Land, Marcelo Sato, Lê Lima, Zé Sérgio, Heitor Matos, Marcelo Pellegrino, Elton NT, Derson Rodrigues, Regis Silva, Bruno Cecílio de novo, Fortebets Info e Alessandro Oliveira. Tô aqui pegando as perguntas de vocês para fazer um próximo vídeo. Grande beijo.